Bom, malta, como prometido, vou mostrar agora para vocês como entregar a sua declaração de IRS. Lembrando que essa declaração que eu vou entregar é de categoria de trabalhador independente, aquele que trabalha recibos verdes. É um pouco mais complicadinha do que a declaração quando trabalhamos com um contrato de trabalho, mas não é difícil de fazer, tá? É só um pouco mais complicado. Se você tem um tipo de trabalho que com uma loja que tem muito rendimento, aconselho que seja feito mesmo por um contador, um contabilista. Mas se for uma prestação de serviço, daquela onde você tira mesmo o ordenado mínimo um pouco a mais, eu acho que não tem necessidade de mandar ao contabilista, dá para se fazer, tá bom? Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês. Primeiro, eu vou aqui só colocar as informações confidenciais. No caso, você vai colocar aí o seu login, o seu NIF e a sua senha. Sempre pode escrever aqui na lupinha IRS, aceder, entregar declaração, entregar primeira declaração, o ano pretendido, 2022, é sempre um ano anterior, tá? Pode deixar aqui na opção declaração pré-preenchida. Se você quiser fazer sua declaração conjunta com o seu agregado familiar, pode ser, por exemplo, o seu esposo, vai colocar aqui o seu número de contribuinte e optar pela tributação conjunta. Fechar. Pode ver que ele já traz aqui para você as informações de folha de rosto, tá? Essa folha de rosto são informações básicas sobre a pessoa. Então, vamos ali olhar. Isso geralmente não se muda no serviço de finanças, deixa o que está. Ano de rendimento 2022. Nome do sujeito passivo é sempre o seu nome. O seu estado civil, se acaso tiver mudado, você vai colocar aqui. Nesse caso, não mudou. A opção pela tributação conjunta. Só quando vai fazer com o seu esposo que vai mudar aqui. Como eu falei que não, ele não tá me pedindo nada, mas se eu pôr sim, ele vai pedir para pôr aqui os dados da pessoa, tá? Agregado familiar. Aqui em agregado familiar, ele vai pedir para você colocar os seus dependentes. Mas atenção, tem um prazo que você tem que cumprir quando você tem agregado familiar para colocá-los ali em finanças. Para finanças saber que você tem, por exemplo, seu filho veio do Brasil ou nasceu um filho, você tem que colocá-lo como seu agregado familiar, porque depois pode ser que não consiga, fazer essa declaração considerando esse agregado, tá? Mas mais pra frente faço um vídeo sobre isso. Então aqui é nada, tá? Minha cliente não tem filhos. Antecedentes colaterais e famílias de acolhimento é quando você acolhe alguém ou quando você tem um pai e mãe que é dependente, mas legalmente de você. A residência fiscal vai sempre colocar continente, tá? Reembolso por transferência, vai colocar o seu NIB. Pretende que a autoridade tributária associe esse banco aos seus dados de identificação de NIF? Caso não estejam para utilização em pagamentos de reembolso e restituições efetuados pela autoridade tributária, põe que sim, tá, gente? Porque depois que tiver algum subsídio para receber, ele já tem um IBAN autorizado para utilizar e pagar você. Natureza da declaração é a primeira do ano. Consignação de 0,5% do IRS. Isso a gente costuma não usar, mas é geralmente quando você quer doar o que você vai ter de IRS, de receber o reembolso, doar 0,5% para alguma dessas instituições. Prazos especiais. Também, geralmente, não marcamos nada. Então, próxima folha, e a mais complicadinha, é a do anexo B. Vamos lá, então. Rendimentos da categoria B. Aqui você vai colocar se foi ato isolado ou regime simplificado. No caso da minha cliente, foi regime simplificado. Ato isolado é quando você emite apenas um único recibo, uma vez ou outra, não tem atividade aberta. O tipo é profissionais comerciais industriais, agrícolas, civícolas e pecuários. No caso dela é profissionais comerciais industriais. Ano do rendimento 2022, identificação do sujeito passivo é ela, aqui então vai estar os dados dela, aqui estaria do agregado caso ela fizesse conjunto. Herança indivisa, gente, significa, por exemplo, se você tinha aqui um pai, o pai faleceu e o pai tinha bens e ainda não foi feita a divisão, ainda não foi liberado o que você herdasse.
Código de tabela na atividade do artigo 151 do CIRS. A gente tem que colocar aqui, então, qual é o código. Aqui eu vou colocar o 1519. Ela tem um código CAE também, que é o 85593. Então, eu vou já colocar aqui, 85593. Estabelecimento estável. Geralmente, se ela tem loja, se ela tem algum estabelecimento. Não, porque ela presta serviço. Então, ponho não. Regime fiscal aplicável a ex-residentes. Aqui geralmente, por exemplo, se tornou residente em Portugal em algum desses anos e tinha ali alguma condição que pretende usufruir de algum regime fiscal diferenciado, mas não é o caso. Então, não põe nada. Regime fiscal previsto no número 9 e 10 do artigo 12 do CIRS. Aqui pergunta se você reúne condições para esse artigo 12 e 9 do CIRS. O 12 é ex-residentes que voltaram para Portugal. E aqui o artigo 9 é um tipo de artigo que abrange alguns profissionais, médicos, odontologistas, parteiros, enfermeiros. Nesse caso também não, vamos deixar em branco. Também não vai preencher aqui, ok? Opção pelo regime fiscal do artigo 12 IRS Jovem. Também não vamos preencher aqui. Rendimentos brutos é o que você teve de rendimento. Tem aqui que ela então teve um valor bruto de 2.050 euros apenas, não é? De recibos verdes que ela trabalhou. E foi para uma única empresa. E é uma empresa que tem número de contribuinte. É uma empresa que tem atividade. Então a gente vai buscar aqui, tá? O tipo que se adapta ao seu tipo de trabalho prestado. Nesse caso, essa cliente, ela prestou serviço para uma empresa que tem atividades profissionais previstas na tabela do artigo 151 do CIRS. Mas, por exemplo, se você trabalhar com prestação de serviço de atividade, restauração e bebidas, vai usar esse campo, vai pôr nesse. Se for um hotel, vai pôr nesse, e assim vai. Mas nesse caso, eu vou pôr aqui, 2.050. Pronto, se tiver mais algum outro cliente, caso contrário, não, dela foi um só. Vamos voltar aqui. A totalidade dos rendimentos oferidos resulta de uma única entidade? Sim, nesse caso dela, sim, foram todos para uma única entidade, ela só trabalhou para um lugar. E se em caso de afirmativa, se opta pela tributação segundo as regras para a categoria A. Isso é uma pergunta que geralmente é aquela pessoa que trabalha recibos verdes, mas também é por conta de outra. E como não é o caso dessa cliente, eu vou pôr não. Retenção de fonte e pagamentos em conta. Aqui vocês podem verificar que está o número de um contribuinte, que é o contribuinte da empresa para a qual ela trabalhou. E nesse caso, sempre é bom saber se a sua empresa reteve ou não. Geralmente, para trabalhadores independentes, a empresa não faz retenção. Isso, geralmente quando pessoas têm um rendimento maior que 200 mil euros. Ação e desafetação sobre bens imóveis. Isso é quando você tem algum bem ou imóvel aqui em Portugal. Nesse caso, eu sugiro que perceba e entenda muito bem do envio do IRS quando você tem bens e imóveis para saber preencher isso. Caso contrário, faça com o contador. Nessa situação e em todas as outras situações que aceitei fazer, eu já sabia que a pessoa não tinha bens imóveis, então aqui é sempre não. Não e ok. E segue para baixo. Aí pergunta aqui se você teve em 1 de janeiro de 2021 bens ou imóveis que eram relacionados à atividade empresarial ou profissional, caso não. Tá bem. Mais-valias concretização de reinvestimento para quem investe também não é muito utilizado quando é uma declaração simples. Partes sociais adquiridas ao abrigo do regime de neutralidade fiscal. Isso também tem a ver com alienação, é algo assim mais relacionado a pessoas que têm contabilidade organizada, então a gente pode pôr não. Depois, aqui no 11, fala sobre prejuízos fiscais a deduzir em caso de sucessão por morte. Também não vamos preencher. Tributação autônoma. Despesas não documentadas, importâncias pagas não residentes, também geralmente não preenchemos. Informação complementar, sim, é preciso preencher, tá? Identificar identidades que pagaram subsídio. Por exemplo, se você recebe um porta-jovem, se você recebe algum subsídio relacionado ao pagamento da sua renda, é um exemplo que você tem que aqui adicionar. Nesse caso, como sei que não, eu vou preencher só essa parte total de vendas e prestações de serviços. O ano N
é o ano referente ao IRS que você está a preencher, no caso 2022. Ela teve esse valor de rendimento de prestação de serviços. Depois, a gente vai constar em 2021 se ela teve algum valor para o N1. Podemos aqui observar que teve um rendimento aqui de R$ 6.779,86, que a gente vai pôr aqui no ano 1. E o ano 2 é referente, portanto, a 2020, tá? Aqui embaixo é mais quando você tem algum tipo de artigo envolvido, quando é prestação normal de serviços, não é preciso preencher. Alojamento local é geralmente quando você tem uma casa e você aluga para alojamento local, também não vamos preencher. Cessação de atividade é importante. Você, nesse ano de 2022, chegou a cessar atividades? Ele iniciou aqui em 2020, chegou a alterar em 23, mas não cessou em 22. Eu vou pôr não. No ano em que respeita a declaração, ocorreu transmissão na totalidade de patrimônio relacionado à profissão e à atividade, eu vou pôr que não, porque não tem patrimônio, não tem loja, não tem nada. Ela presta serviço para alguém. Alojamento local. Mas para quem tem alojamento e faz o aluguel desses lugares, por exemplo, um hotel, então aqui a gente também pula, tá? Dedução a coleta adicionais. Você tem casa própria e aqui você vai pôr relacionado à liquidação do IMI. Nesse caso, não tem casa própria nessa situação, a gente também vai pular. Depois, despesas e encargos. Isso é muito importante, tá, gente? Porque, por exemplo, se você tem despesas na sua prestação de serviço, se você gasta combustível, se você compra um produto de limpeza, tudo isso, depois você consegue ter uma dedução do que você gastou. Então, tudo aquilo que não vai diretamente para o seu gasto pessoal, que você usa para poder prestar serviço, você vai declarar aqui. E tem uma forma que é através do e-faturas, tem que validar as suas faturas. Vou fazer um vídeo também e vou postar aqui no canal como validar as suas faturas. Também tem um prazo, tá? Se você não fez dentro desse prazo, já não dá para incluir aqui no IRS, por exemplo, nesse caso de 2022. E pergunta se você fez contribuições obrigatórias para a segurança social. Eu vou constar se essa cliente fez. Então, nesse caso, ela não contribuiu, eu vou por 0. Aqui, identificação de entidades que foram pagas contribuições obrigatórias para regime de proteção social. Se você pagou algum outro tipo de entidade para ter proteção social que não foi a segurança social, vai adicionar aqui. Despesas e encargos previstos. Quando você comunica através do que eu já falei, que é pelo e-faturas, os seus gastos com o seu trabalho, é possível aqui ele carregar essas informações. Eu vou pôr sim e vou pôr em continuar para ver se aqui ele vai puxar alguma informação em relação a isto. Tá vendo? Não puxou nada, então a cliente ela nunca declarou algum gasto, pode ser porque não teve gasto ou pode ser porque não sabia mesmo fazer, tá? E aqui, rendas de imóveis afetas a atividades. Se você aluga algum salão, alguma coisa e paga aluguel para trabalhar ali, aqui você também preenche. Mais-valias resultantes de blá blá blá, de indenização por danos causados por incêndios florestais. Vamos preencher, obviamente. E é importante sempre você colocar um outro anexo aqui, antes só da adicionar anexo, que é o da segurança social. Aqui a gente coloca o número fiscal novamente. E aí a gente coloca regime simplificado, tá? Para preencher. Vai para o ano de rendimentos, o titular. No ano em que respeita a declaração, exerceu atividades nem obteve rendimento de categoria B? Se for sim, vai marcar aqui. É mais usado para quem tem a categoria A, tá? Para quem trabalha por outra e aí vai marcar aqui, porque vai ter também que preencher essa folha. Aqui, em rendimentos de categoria B, a gente vai pôr novamente o rendimento que tivemos no ano social e vamos buscar o mais próximo. No caso dela, foi prestação de serviço efetuada a pessoa singular com atividade empresarial, que é esse aqui, ó, tá? Suponhamos que eu resolvo chamar uma pessoa para poder limpar minha casa e eu não tenho atividade empresarial. Aí, essa pessoa que limpa a minha casa vai declarar aqui nesse de cima. Só ler certinho e você vai perceber que sempre tem alguma coisa a ver com o tipo de prestação de serviço que fez, tá bom? Informações complementares. Lucros tributáveis. Quando se tem contabilidade organizada, a gente não preenche porque não tem, que essa parte pode pular.
E da totalidade dos rendimentos auferidos, mais de 50% resulta de serviços prestados a uma única entidade? Suponhamos que você trabalhou em 2 lugares, então você vai olhar lá os seus recibos e responder se sim ou se não. Nesse caso, ela só trabalhou para um lugar, eu vou pôr que não, tá? Se você for pôr que sim, aqui é só preencher o número do contribuinte e o valor que foi pago por essa pessoa para você. É isso. Sempre tenha certeza absoluta que a declaração pode dar erro a qualquer momento, então sempre clicar em gravar sempre que tiver oportunidade. E depois você tem a oportunidade de fazer uma validação disso para saber se você errou em alguma parte. Então aqui a gente vai clicar em validar. Vão me aparecer diversos erros e aí eu vou mostrar para vocês o que é, mas para vocês também vai aparecer. Aí, o que é importante é você ler o que está escrito, para saber onde você errou. Tendo assinalado a opção sim, por favor preencha todos os campos relativos às despesas de encargos suportados. Ela não teve, lembra? Não puxou nada, ela não gastou com nada, então aqui eu posso pôr não. Vou fechar e vou ver aqui, posso fazer uma nova validação. Dar. Quadro B. O preenchimento do quadro B não está disponível para o bando de rendimento declarado. Vou tirar. E aí a gente valida. Viu? Agora ele deu 100 erros. Não tem erro. Vou aqui gravar, porque vai dar outro problema. Gravo bonitinho. Vou validar novamente para vocês verem aqui. Validar sem erros. Para simular, se você quiser saber se tem algo a receber ou algo a pagar, você clica aqui, simular. No caso dessa cliente, como teve ali um rendimento muito baixo, ela não vai, ele dá sim a zeros, isso significa que muito possivelmente ela não tem nada a pagar, mas também não tem nada a receber, e aí a gente vai entregar. Aí ele fala, se você já tem alguma declaração desse ano, vai substituir a anterior, tem certeza? Entregar. Aí ele vai pedir para você se autenticar novamente, por segurança é sempre preciso uma nova autenticação. Aí ele fala que ainda não foi entregue, porque eu preciso ali ter certeza de que aquilo que estava errado, se eu fiz a correção, é muito assim. Aí confirme se reúne condições para poder beneficiar do regime jovem. Como ela tem a idade do regime jovem, ela tem a opção de poder usufruir desse regime. Mas aqui no caso, eu vou colocar que não, porque senão eu vou ter que preencher outras coisas e é uma declaração que teve um rendimento muito baixo. Então, eu vou entregar assim, entregar, aí declaro que tomei conhecimento dos alertas, alerta do regime jovem, entregar, autenticar. A declaração foi entregue com sucesso. Aqui você consegue a prova de entrega, tá vendo? Os outros ficam como comprovativo e esse está como prova de entrega. Por quê? Porque o setor de finanças vai avaliar se essa declaração foi feita corretamente. E aí você pode baixar aqui a prova de entrega ou imprimir, tá? E é isso. Depois, quando eles detectarem que foi feita corretamente, você já vai ter um comprovativo, que é mais ou menos assim, que ela é bonitinha. É importante levar isso, essa documentação todo ano fazer, para levar ao CEF. É um tipo de documentação que eles costumam pedir para poder dar autorização de residência, tá? O vídeo ficou extremamente extenso porque IRS de categoria B tem muita informação mesmo. Quando você vai fazer categoria B com tributação conjunta e ainda tem categoria A, porque alguém trabalha com A e B, aí que fica mais coisinhas ainda para preencher. Mas aí vocês perceberam, né, que no final ele sempre mostra se tem uma coisa ou outra errada. Então, a probabilidade de errar é bem pequena se souber ali interpretar tudo que está escrito. Se você tem categoria A e quer também fazer seu IRS, não perca, porque eu vou postar aqui no canal também para vocês. Desde já eu peço que compartilhe esse conteúdo com aquelas pessoas que precisam entregar suas declarações. Deixa seu like se você gostou desse vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque assim me ajuda. E quanto mais inscritos, melhor, porque assim eu fico mais contente e faço mais vídeos para poder ajudar vocês nessa jornada que é morar em Portugal, tá bom? Até a próxima!